E eu vou dizer um pouquinho para vocês. Nós temos um grupo de emagrecimento. Esse grupo é feito pelo WhatsApp. Tem um link na descrição do vídeo, eu vou colocar. Ou na minha bio, me chama que eu te insiro neste grupo. Ai, Este tá grupo, travado, ele é Dani. mensal, tá? Onde você coloca lá, onde você vai ser inserido, migrado para o Skype, onde você vai ter aulas de nutrição e e-coaching para mudança de mentalidade em relação à tua vida alimentar. Então, assim, é super bom participar, porque você mesmo passa a fazer as suas próprias escolhas de uma maneira mais correta, certo? Nós vamos aguardar aí a sua busca para ter uma vida melhor em relação à alimentação. Esse tema a gente escolheu, gente, por quê? Hoje, por essa praticidade, todo mundo busca lá a lasanha congelada, busca o pãozinho, né, que já estava pronto. A gente não tem mais aquilo da vovozinha de ir lá e fazer, ir para o forno e colocar e assar, né? Eu digo assim, o marketing fez isso com a gente. É muito mais fácil ir lá comprar. Mas o quanto isso mina a nossa energia. E não só isso, tá? Ansiedade, depressão, estresse. Então, a Ana vai explicar um pouquinho o que o alimento industrializado pode acontecer, pode fazer com a nossa vida no dia a dia. Eu estava comentando que nas sessões de coach, às vezes as pessoas me procuram com a intenção de dizer assim, olha, eu estou com uma produtividade muito baixa no meu trabalho, estou andando sem energia, eu acho que eu estou depressiva, ou eu não estou rendendo como eu gostaria, eu não estou conseguindo ser criativa como eu era. E aí eu vou perceber, eu vou durante o processo a gente faz corpo, alma, espírito, então a gente vai olhar tudo em relação à vida da pessoa. Eu percebo que a alimentação da pessoa está errada, tanto a alimentação quanto a parte física, né, de atividade física, tal. Claro que não é só isso. Estou dizendo uma partezinha do que pode ser. Daí eu já falo, olha, que tal você ir lá com a Ana Paula, faz uma visita, vê se está acontecendo alguma coisa em relação à sua parte alimentar, hormônio, né? Porque tem muito a ver. E eu também comentei aqui que criança irritadiça, criança que tem, assim, nervosa e chora, e o quanto o açúcar é responsável por tudo isso, né? E aí a Ana Paula vai explicar pra gente hoje por que que esse alimento industrializado nos faz mal, por que que a gente tem que aprender a fazer uma escolha mais correta. Dá um pouco mais de trabalho, mas vale a pena. Escuta aí o que a Ana tem para te dizer sobre o alimento industrializado. Ele suga a nossa energia, né, Ana Paula? Suga, suga demais. Eu vou repetir o que eu estava falando agora, que você, né, dos seus pacientes, a diferença, o que acontece. Realmente, pela praticidade, as pessoas vão atrás de tudo pronto. Ninguém mais quer cozinhar, né? E quem mora sozinho, adolescente, estudante, e esse tipo de alimento, eles roubam a nossa energia. Como que eles roubam a nossa energia? Então, assim, eles são inflamatórios, os conservantes, que serve para que o conservante, né? Primeiro eu queria falar para vocês. Conservante serve para segurar a vida útil do alimento na prateleira do mercado. Então vamos pensar, é um alimento que vai durar aí, que talvez ele teria que estar na geladeira, ou tá travando, Dani? Não, tá ótimo. Não, Qualquer tá coisa ótimo. eu aviso. Manda ver. Teria que estar na geladeira, ou talvez que fique 2, 3 dias fora da geladeira já estraga. Então ele aumenta essa vida útil, igual um leite de caixinha, um molho de tomate. Ai, tem tanta coisa, né? Infinitas coisas assim no mercado, cada dia mais. Tem até feijão cozido, gente, enlatado para comprar. Esses dias que eu vi, eu falei, meu Deus. Então, assim, tem tudo pronto. E o conservante, ele inflama o nosso intestino, gerando mais cortisol. Quanto mais inflamado o nosso intestino ele tá, ele libera mais esse cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí gera ansiedade. Eu fico mais ansiosa. Quanto mais ansiosa, mais inflama esse intestino. E aí gera aquele, sabe, parece que vira uma roda de um ciclo que não tem fim. Então, assim, Um falar de ciclo vicioso. industrializado é igual eu falo para Dani,
tem várias vertentes, assim, não começa, é um ponto que migra, assim, com muitas ramificações. Só um pouquinho, deixa eu beber uma aguinha. Então, assim, eu não absorvo vitaminas e minerais, que é o que o meu corpo precisa para eu estar saudável, para eu estar disposta. Geralmente, igual eu comecei a falar aquela hora, às vezes eu atendo vários executivos e o que eles fazem? Levanta de manhã e vai tomar café na padaria. Aí na padaria tem aquela vitrine maravilhosa, cheia, né, de sonho, infinitas, né, aquele monte de Croissant, pão doce, cheio dessas coisas, coxinha. que enche os nossos olhos. Às vezes é tomar um cappuccino cheio de açúcar, e tem leite, tem tudo dentro, né, tem conservante, tem glúten. E aí, assim, vai com certeza inflamar mais. Por quê? Porque eu tenho muito carboidrato naquele alimento ali. Igual a Dani estava falando do açúcar agora há pouco. O açúcar, ele rouba, né, a nossa energia. Tem um ciclo vicioso também do açúcar. O que que ele faz? Então, eu comi um pão desse, cheio de doce, cheio de carboidrato, do açúcar e do trigo, que eu acabei de comer. E aí entra no nosso corpo, vira glicose lá no sangue. Então cai assim um monte de glicose de uma vez. Aí vem a insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas, e essa insulina ela vai tirar essa glicose lá do sangue. Quando ela faz isso, se eu comi muito, lá do sangue já é mandado essa mensagem para o meu cérebro, ó, tá cheio de açúcar aqui, produz insulina. Aí o cérebro manda a mensagem para o pâncreas, ele vai liberar esse monte de insulina e tira essa glicose de uma vez. E quando tira essa glicose de uma vez, dá aquela, não dá uma, quando você come muito, não dá uma moleza depois? Principalmente muito carboidrato, dá aquela moleza, aquele cansaço, fala, nossa, eu queria tanto dormir, né? Então daí já dá aquela Ó, preguiça, eu que na falo, verdade não é preguiça. Tá acontecendo alguma coisa ali dentro do meu corpo e eu não sei, né? Como diz, é uma coisa invisível. E daí, na hora que eu tiro aquela glicose, dá aquela canseira, e aí eu não sei o que pode estar acontecendo. Então, assim, quando é no almoço, então nem se fala. Se você vai para um almoço, churrascaria, que é bastante carne, né, e muito carboidrato, e você trabalha sentado, olha, já viu alguém pescando na tua frente na hora que está atendendo? Então e acontece uma muito isso às feijoada. vezes. Você já viu quando come uma Imagina, feijoada? aí você Ah, não tem dorme na força para mesa. nada, né? Você vai dormir. Então, é tão pesado, né? Muita gordura ou muito açúcar, e às vezes muita proteína mesmo, que às vezes você vai, né, numa churrascaria e come muita carne com gordura junto, sempre é adicionado, não é nada sozinho. E ainda come sobremesa no final. Aí você vai trabalhar sentado ali. Primeiro que vai acumular um monte de gordura. E segundo que gera aquele monte de inflamação e aquela moleza, falta de energia, que não consegue nem raciocinar. Eu Oh, preciso de glicose para o cérebro pensar. Só que o que que acontece? Quando eu como muita comida ou esse tipo de alimento, os vasos sanguíneos, ele direciona o sangue para a cavidade abdominal, para tentar ajudar a fazer essa digestão e pegar todos esses nutrientes que estão ali na parte do estômago, no intestino. Então, o que que acontece? Eu fico fraca, porque os outros membros, eles estão com menos, né, sangue, porque foi direto. Aí é onde vem essa moleza, essa canseira. Às vezes, paciente meu que vai trabalhar no escritório, que não é um trabalho ativo de ficar andando, eu peço para comer bem menos carboidrato no horário do almoço. Por quê? Porque ele vai ficar sentado, senão vai dar essa moleza aí. Pode falar, entendi. Dani, que você Ô, estava querendo falar. ô, Ana, no aspecto de memória e raciocínio, você acha que tem a ver, assim, a alimentação? Isso prejudica? E tem algum alimento que vai me ajudar em relação a isso? Tem. Prejudica sim, em relação a eu raciocinar, né? Quanto mais alimento industrializado eu vou comer, chega a matar neurônio, alguns tipos de conservantes, na verdade, né? Não é o alimento, mas é o conservante que está ali no alimento que faz isso. Então, assim, nós temos vários tipos de conservantes, corante caramelo, não sei se vocês já ouviram falar, aquele, como que é o nome?
Como que fala? P450, P450. Tem o glutamato monossódico, que eu falo muito do glutamato, que o glutamato, tudo tá ligado no cérebro, entendeu? Então, agora você está perguntando, né, em questão do cérebro, o glutamato, ele mata as papilas gustativas, que são, né, que elas estão na língua, faz você não sentir sabor em alimento natural, e daí ele manda mensagem, tudo é mandado pro cérebro. Quando você vai comer um alimento saudável, você não tem vontade, você não sente gosto, né? E quanto mais você faz isso, menos você sente gosto. Se você faz isso com uma criança, porque você já faz, vai fazer com a criança, vai viciar esse paladar. E também eles trabalham com leptina e grelina, que são hormônios da saciedade. Então aí eu não sinto mais saciedade. Aí aumenta a ansiedade e eu como muito mais do que que o meu corpo precisa. Então, quando eu tenho esse controle, quando eu como mais natural, eu não tenho tanto esse problema. Mas quando eu começo a comer esse tipo de alimento, eu fico cada vez mais viciada, e aí eu fico mais cansada, eu fico mais desanimada, não tenho tanta energia, e quanto mais eu como, mais inflamada eu fico, porque esse tipo de conservante inflama, né, o meu intestino, e aí eu fico com o meu corpo mais ácido. Quanto mais ácido, mais chance de propensão a ter câncer, a ter algumas doenças, né, problema cardiovascular, essas coisas. É uma corrente muito grande. E aí eu fico sem energia, eu fico muito cansada, eu fico esgotada, aquela coisa que chega no sofá, depois do trabalho, você não tem ânimo mais para nada. Teu dia acabou ali no sofá. Cheguei 6 horas, Padrão acabou de ali. energia. Você não faz mais nada, porque esse tipo de alimento diminui a absorção dos nutrientes e meu cérebro ele usa muitos nutrientes. Então, se eu diminuir a absorção e ele não tem mais nutriente, como que ele vai trabalhar? Não tem como. Então é isso que é o que, assim, que eu mais vejo atrapalhar, entendeu? E uma coisa bem séria, assim, que eu vejo, se tiver homem nos assistindo aí, que o homem adora um embutido. Adora. Todos que eu atendo adoram Eu ia te embutido. perguntar isso, Ana. Eu ia falar para você. Descreve pra gente, porque muitas vezes as pessoas não conseguem identificar o que que é o industrializado. Entendeu? Como que eu sei que Uhum, isso é industrializado? Tô falando como leiga, porque eu sou leiga mesmo. E muita uhum. gente que tá vendo, a gente não sabe identificar. Entendeu? Como eu vou saber que mas eu comprei na padaria e foi feito. É caseiro. Entendeu? E não, né? E não é assim que funciona. Como? Explica pra gente o que que é esse industrializado? Você tá falando dos homens aí, que eles preferem o embutido. O que que é um embutido? Vamos começar por aí. Embutido é presunto, salame, salsicha, linguiça, mortadela, lombo, né? Todos Ó, esses o tipos de Evandro tá carnes perguntando. processadas. O Evandro tá perguntando. Se for artesanal, pode ser embutido artesanal? Então, depende se foi colocado conservantes ou não. Porque, assim, tem uns artesanais que eu tô vendo e que parece que a Anvisa não libera para vender. Então, eu não sei, tem que ver, porque esses dias mesmo eu sempre peço para ler os ingredientes dos alimentos. Então, assim, se não tiver glutamato, já é grande coisa. O que eu vou pedir para vocês dar uma Glutamato. Gente, olhadinha, escreve os nominhos, porque daí você pega lá os glutamato ingredientes na monossódico. hora e lê. Isso. Lê sempre os ingredientes. Quando vocês forem comprar, né, qualquer coisa, na hora que você lê os ingredientes, vocês já vão ver. Se tiver glutamato, evita de comprar ou compra esporadicamente. Então, assim, não são todos os artesanais que têm glutamato, mas alguns têm, então vai ter que ler. Às vezes, alguns pacientes, eles perguntam para mim, ai, eu posso comer tal coisa? Aí eu falo, tô comprando alguma coisa diferente. Eu falei, manda a foto. Aí manda a foto do que tem nos ingredientes, eu vou Sim, saber faz. se dá para consumir ou não. Entendeu? Eu faço isso muito. A Dani faz, isso mesmo. Então, sempre tem que cuidar em relação a se tem os conservantes. Uma dica boa é assim, se tiver muito nome escrito químico e nome grandão, aquele monte de nome Ó, grande, que isso é dica. tudo conservante. Aquele monte de nome químico, a gente Que a nem gente não consegue ler. consegue nem ler, que a gente não consegue Aquilo entender não o é que está comida. escrito. Tá. Aquilo não é comida. Então, olha, aquilo não é comida. Tá? Então, daí é bom evitar. E isso causa cada vez mais inflamação. E quanto mais inflamado, mais aumenta a ferritina de homens. Então, assim, olha, de verdade, eu acho que não tem nenhum homem.
na faixa de 35 a 55 anos que vai na clínica que eu atendo que não tem ferritina alta. Acho que eu vou até fazer um levantamento disso, mas todos têm ferritina alta. Então, geralmente... Então, essa ferritina, ela é causada por quê? Inflamação. Por consumir esse tipo de alimento, por estresse, por poluição. A nossa região por ter muito poluente, né, em relação a plantio também de soja, agrotóxico, eita, agora travou. Quando a gente consome, né, agrotóxicos, o que acontece? Geralmente, num ano inteiro, dá de 1 a 2 litros por ano que nós consumimos. Tudo em alimento, em verdura. Então, quando eu peço para comprar verduras e frutas orgânicas, não é por questão, tem gente que fala, nossa, mas é muita exigência, é muita frescura. Não é. É por conta disso, entendeu? Dá muita diferença no corpo, diminui muita inflamação. Então, quanto mais eu consumir alimentos verdadeiros e que eu faço na minha casa, e eu que faço, eu sei o jeito que eu estou fazendo, eu uso azeite de boa qualidade para preparar esse alimento, aí eu vou ter mais saúde. Mas e falando um pouquinho da ferritina que eu queria falar para os homens, né? Então, essa ferritina, ela vem da inflamação, a maioria tem. E a transferrina que a gente fala, que é um transportador de ferro, da ferritina, geralmente ela está abaixo de 55. Pode olhar, homem que tem acima de 150 ferritina e essa transferrina abaixo de 55, eles estão muito inflamados e isso prediz infarto, AVC, problema na carótida. E é o mais engraçado de tudo, que o meu paciente, mais engraçado não, é triste, ele se encaixa certinho em tudo isso daí. E ele infartou o ano passado. Então a chance não é pequena, a chance é grande. Então, sempre prestem atenção. Ferritina alta, transferrina abaixo de 55, pode acontecer infarto, algum problema cardíaco, esse tipo de coisa. Daí tem que se cuidar. Gente, é muito sério. Eu falo assim, às vezes sério, ninguém presta atenção. E também tem não, aquele e daí negócio, né? No exame, tem o laboratório, ele manda ali do ladinho as referências, né? E lá fala que até 300 a ferritina tá tudo bem, e não tá tudo bem, é até 150. Então, assim, tem uns exames de padrão ouro que eu faço e que eu vejo longevidade. Isso foi feito com centenários. E você vê a diferença. Quem mantém a ferritina abaixo de 150, não acontece esse tipo de coisa. Então, para manter a ferritina abaixo de 150, o que eu tenho que fazer? Usar ômega 3, que é anti-inflamatório, isso é muito bom. Diminuir o consumo de industrializado, começar a comer comida em casa. Tem gente que fala, nossa, Nutri, mas eu vou ter que cozinhar tudo. Tem gente que odeia cozinhar. A Dani, né, Dani? A Dani não gosta de cozinhar. Gente, eu quero comprar. E daí ela fica brava, porque eu quero ir lá no mercado, mas tem pronto isso, por que eu tenho que ficar fazendo? Dani, quer ficar inventando coisa, sabe? Não contenta com o que tem, que dá pra gente fazer. E assim, o público é variado e a gente tem que arrumar solução, né, para todos os públicos, né? E eu sempre falo isso. O mais importante, o que você conseguir preparar em casa para você deixar para a semana pronto e para você ir consumindo aos poucos, vai te ajudar muito. O que tem acontecido muito... Pode falar. Hoje tem essas comidinhas naturais, né, para comer, para comprar. Então, eu acho que está facilitando bastante. Tem muito lugar que está usando azeite para preparar, essas marmitinhas fit, embora eu não goste desse nome fit. Eu prefiro funcional. Tem uma diferença aí entre fit e funcional. Fit, vou explicar a diferença. Fit foca muito na caloria, não importa a qualidade alimentar. O funcional, ele é focado na qualidade alimentar e não tanto em calorias, entendeu? Olha, isso nunca eu acho muito importante. É muito importante. Eu tô vendendo comida fit, para mim nenhuma é boa. Até eu saber, até me provar o contrário, saber quais são os ingredientes que foram colocados ali. Então, sempre, né, pensar dessa forma. Agora, tem a comidaria Green aqui em Londrina, que ela faz tudo com azeite e o restaurante inteiro é orgânico. Então, uma graça, né? Então, orgânico, assim, vale a pena comer ali. Vale a pena comer coisas que a gente precisa aprender. Eu tô nesse processo, gente, junto com vocês.
Aprendizado. É porque para mim ali tava tudo bem eu fazer daquele jeito. Tá tudo bem eu colocar um sazon. Tá tudo bem eu colocar É. um caldo quinoa, fica mais saboroso. Tá tudo Isso bem é eu usar lotado de o glutamato, tem shoyu. demais. Sabe, na minha É, cabeça é assim, eu vou temperar aqui, eu vou usar as coisas que eu usava e que a Ana Paula falou, Dani, vamos, né? Isso não, eu sou prefere o chata, alho e a não dá. cebola, né? Ela E, pega mesmo no pé. E ela monitora, né? Não dá para esconder dela, né? E ai, ai. Ana, eu estava dizendo aqui, estava vendo aqui também que os homens eles tomam a cervejinha deles, a bebidinha deles, e geralmente tem um acompanhamento. É o salame, é o É amendoim, é embutido. os saquinhos, né? É. Uhum. E esse industrializado tem a ver com essa protuberância da barriga que eu falo? Geralmente eles colocam a culpa tudo na cerveja. O aumento da região abdominal tem muito a ver com o alimento industrializado? Indo. Você me ouviu? Cortou para mim o que você falou. Eu tô. Tá cortando, realmente tá cortando. Tá indo e voltando. Espera lá, vamos esperar um pouquinho. Tá. Oi, voltou. Uhum. Voltou. Olha só, você conseguiu entender a minha pergunta? Entendi. Da gordura abdominal, né, em homens, né? Isso, isso. É um happy hour, né? Uma cervejinha, uns petiscos que geralmente são embutidos, né? Esses petiscos. Não E só se tem em homem, em relação. mulher também, né, na verdade. Sim, sim. Se tem relação. Tem relação, sim. A gordura abdominal e quando eu tomo álcool, o álcool, ele direciona a gordura para a cavidade abdominal. Olha que tristeza. Jesus. Ah, isso não Então, é legal, né? beber álcool, cerveja, vai ser direcionado para, né, para a cavidade abdominal mesmo. Eu nunca esqueço disso, gente. Eu ouvi isso. E venho ouvindo, né, ao longo do tempo que eu tô formada, 15 anos. Mas foi na faculdade um professor de farmácia explicando isso pra gente. Eu nunca esqueço. Ele falou, gente, é assim que funciona o metabolismo do álcool. Então, assim, vai metabolizar, ele vai ficar aqui. Na cavidade abdominal. E assim, claro, tem caloria, né? De trigo, trigo é inflamatório. Quanto mais inflamada eu tô, mais idade abdominal eu tenho. Então, uma coisa mais importante. Oi, Fran, tudo bem? Minha amiga. Quanto mais eu tenho gordura abdominal, mais inflamada eu sou. E nunca vem sozinho. Tá, eu tô com essa gordura abdominal aqui. É só por causa da cerveja? Gente, não é. Não existe uma coisa que faz tudo sozinho. Geralmente vem de um estresse. Por que que ele bebe? Às vezes também muita gente bebe porque está estressado por conta do trabalho. Aí chega em casa, estou estressado, eu vou tomar uma cervejinha porque é álcool, relaxa. Aí eu fico relaxada, eu consigo dormir melhor. Gente, quantas. Eu perdi as contas de quantas vezes já ouvi isso no consultório. E aí você vai falar, tem muita gente que não aceita, fica, mas o que eu vou fazer então? Mas é assim, ó, eu tô inflamado, eu chego, tomo uma cerveja ou um vinho para eu desinflamar. O vinho é menos, tá? Mas ainda é álcool, álcool inflama. Aí eu tomo e fico relaxada ali no sofá, você pensa que tá fazendo bem, mas você tá inflamando mais o seu corpo e tá entrando num ciclo vicioso. E piora cada vez mais. Esses dias eu atendi uma mulher e ela falou que ela chega em casa e ela bebe, bebe, bebe muito, tipo umas 4, 5 cervejas, para relaxar, porque o dia dela é extremamente estressante. Aí ela tava reclamando que ela tava com falta de energia e que ela não aguentava mais de tanto estresse que ela tava tomando. Eu falei, tem que tirar. E no começo é doloroso tirar. Ninguém quer. É Tudo difícil no mudar, começo né? dói. É difícil mudar, tem que aceitar, é um processo, como diz a Dani, se ela pode explicar melhor que eu. Mas é assim, não tem outro jeito. E eu sempre falo muito, sabe? Começou. Hoje eu preciso de ir atrás de uma nutricionista, hoje eu preciso de ajuda. Aí, dou uma enrolada, vou esperar passar essa quarentena. Ou vem comigo, dá uma paradinha, fala, depois não tô Já aguentando, vem tô estressado. inflamado. Não volto mais, ou daqui. Não adianta. Uma hora vai chegar e você vai precisar de novo de um profissional. Então eu sempre falo, não espera piorar mais, né? Esses dias uma paciente minha falou assim, olha, Ana, eu engordei 5 quilos na quarentena. Aí eu falei assim, Muita engordou gente engordou. 2.
procura ajuda. Engordou 2, procura ajuda. Não espera mais. Porque 2 você controla. O 3, você vai ter que, né? Já fica um pouquinho mais difícil. Correr. E. Hã? Vai ter que correr Que você daí, já falou? era. Tem que correr, tem que correr. E em relação a industrializado, você falou um ponto importante aí, Dani, em relação a sazon, caldo Maggi, tempero completo. Todos esses conservantes que a gente usa na casa para dar Shoyu, sabor, shoyu, é Ajinomoto. isso, tudo isso tem o É verdade, glutamato, tudo isso. e o glutamato, antigamente ele era chamado de realçador de sabor. Hoje já não se fala muito, mas o nome dele é realçador de sabor. E realmente ele realça o sabor, né? Você coloca, fica muito gostoso o alimento. E quanto mais você consumir esse tipo de alimento, mais você fica viciado. E você vicia paladar da casa inteira. E aí, para tirar, é doloroso. Para um adulto que entende. Explica esse negócio que você fala do vício, que muda o paladar, que existe um. Da língua, das papilas gustativas? É. Ah, Isso. tá. Então, o glutamato, nós temos as papilas gustativas na língua. Então, o glutamato, ele diminui essa sensibilidade das papilas. E elas não conseguem sentir o sabor em alimento natural. E aí você vai comer um alface, uma fruta, não tem sabor, porque ele é muito forte. Você vai comer um hambúrguer industrializado, uma salsicha, não é forte? É forte. O bacon, gente, quanto que dá sabor no bacon? Aquilo, né? Então, quanto mais você consome esse tipo de alimento, mais você não vai sentir sabor em outros alimentos. E aí você fica naquele vício disso, vício cada vez mais. E aí, mais inflamada você fica, mais sem energia você fica, porque eu mexo com os, como que fala? Os hormônios da saciedade, que são leptina e grelina. Esses hormônios, eles saciam, você vai comer e eu não tenho essa sensibilidade. O que acontece? Você come mais, aí fica mais ansioso, mais ansioso, mais ansioso. Aí você come mais, aumenta peso, aí você aumenta a tua inflamação, aí aumenta a cortisol, aí aumenta o estresse, aumenta a gordura, e aí quando você se vê, você tá desse jeito aí, com os exames todos alterados, né? Nesse ciclo vicioso. Esses tempos eu atendi um moço de 42 anos, ele era muito novo, e ele estava com 2 cânceres. Um no fígado e um no intestino ou no estômago, não lembro agora. E aí eu perguntei para ele: "Você come muito embutido?" Aí ele falou para mim: "Você tem que perguntar o dia que eu não como." Então, o que acontece com isso? É fato que faz mal, entendeu? E gera muita acidez e o câncer, ele adora um ambiente ácido para ele crescer. E aí você vai tirar isso de uma pessoa, tem que estar muito bem certo a cabecinha dele, porque senão ele não vai querer. É o que eu falo, aprendizado. A O gente só prazer que muda ele uma tem disciplina, a gente é só o se prazer. transforma no dia a dia, o comportamento, a gente só consegue essa mudança de comportamento alimentar quando a gente consegue compreender por que é que eu tenho que fazer isso e que benefício isso traz para mim, ou que malefício isso está causando em mim. Isso. Né? Quando a Ana fala para mim assim, porque isso, aquilo, daí eu falo: Ana, pera lá. O que isso está provocando? Será que eu faço muita ligação, né? De emoções, de mentalidade, de pensamento com o que eu como. Porque coach é assim, né? Eu falo, né? Totalmente sistêmico. Eu vou ligar e eu falo: não estou conseguindo tal resultado. E daí ela vai me explicar: mas Dani, às vezes, gente, é coisa tão simples de fazer e a gente não tem o aprendizado. Né? E a gente... Tá, né? Eu quero dizer assim, ó, muitas vezes a gente tem a informação, mas não tem o aprendizado, que é importante. Ele volta, Ana. Ele fica indo e voltando, tá? E não tem o que fazer. Essa queda é meio do Instagram mesmo. Gente, aproveita aí que tá gravado, vai dando coraçãozinho, porque daí outras pessoas vão ser convidadas para essa live. Essa live vai ficar salva, daí você vai lá e compartilha, chama pessoas, faça suas perguntas. Travou para você, Dani? Eu sei que
Ele trava e volta, Ana. Então a gente vai continuando dando sequência. Ele trava, daqui a pouco ele para sozinho, tá? Pra mim tá Então vai, travando. vai ficar umas partes puladinho. Ele trava, Aham. mas ele volta. Ó, ele já voltou agora. Então, assim, ó, lembrando que se você não sabe, precisa aprender. Fala assim, a gente só faz errado porque a gente não sabe fazer o certo. Quer aprender o certo? Nós estamos, eu e a Ana Paula, nos disponibilizando para estar acompanhando grupos de 10 pessoas por aulas através do Skype. Então, se você tem interesse, são 4 aulas, tá? Um custo bem reduzido. Entra lá no grupo que a gente vai dar as informações certinho e depois a gente migra você para essas aulas do Skype. Então, quem tem interesse, é muito legal a gente entender por que é que a gente tem que fazer, porque senão a gente continua fazendo errado. Nossa É mente, isso mesmo? ela tá adaptada a fazer o errado. E o errado é bom, o errado é viciante, o errado... A minha mente, a Ana sabe, ela pede o carboidrato. Se eu fecho o olho, eu tô lá quietinha, o que eu quero comer? Pergunta se vem uma maçã, se vem uma uva na minha cabeça. Nunca vem, né? Ah, eu quero comer um pão gordo com queijo, presunto e quero comer... Você entendeu? Que a mente da gente tá... Então, eu preciso mudar o processo mental em relação à alimentação. E é tudo um ciclo vicioso, então é necessário o aprendizado, né? Para que a minha mente comece a pedir outro tipo de alimento, que já está acontecendo, eu estou achando o máximo, né? Nós acabamos de ler ali o depoimento da Delisier, é uma moça que está no nosso grupo, nossa amiga, que ela disse, em questão de um dia para o outro, eu perdi 1,5 kg só fazendo o processo de desinflamação da Ana Paula. Entendeu? Não, Então, assim, massa. ela É tá, e muito aí bom. isso faz a gente, né? E a gente tá postando no grupo que tá comendo e faz 1 milhão, coitada da Ana, faz 1 milhão de perguntas, e aí a gente vê essa diferença e a gente se empolga em continuar fazendo bem pra gente mesmo, né? Porque eu falo, você não É tá aqui demais, né? favorecendo a Ana Paula Nutri, nem favorecendo a Daniele Coach. Você tá favorecendo o teu organismo, a tua mente, a tua história de vida alimentar. É E isso aí. é esse o nosso objetivo, entendeu? E Ana, fala um pouquinho para mim em relação à criança. Criança que é extremamente elétrica, nervosa, tem a ver com humor, essa coisa de industrializado. O que acontece? Conta pra gente aí, o que acontece com o paladar de uma criança que é acostumada com muito açúcar, que é acostumada com chips, que é acostumada com miojo. Ontem eu dei Eu miojo pro atendi meu um, afilhado, tá eu me já levei uma falando, bronca. tá me falando, e eu tô aqui lembrando de um pacientinho que eu atendi. Se tem a ver com o É, aprendizado da criança, conta aí. tem. Primeiro que muito açúcar rouba a energia deles, né? E aí ele não tem mais aquela concentração para conseguir aprender. Então, assim, às vezes, em relação à hiperatividade, ao autismo, o glúten, ele tá dentro em relação à parte inflamatória, a parte de... Ai, como que fala? Inflamação de intestino, falta de nutrientes e faz com que tenha alguma coisa com. Ah, esqueci agora, fugiu Uma a vez por palavra. mês. E a lactose é a mesma coisa. Hoje, tem vários estudos mostrando que quando você tira a lactose e o glúten do autista, eles melhoram assim absurdamente. Então, em relação também ao déficit de atenção, tá? E a hiperatividade. Tá cortando, Dani? Não, eu estou Oi, respondendo algumas Dani? perguntas. Pode continuar. Eu Ah, estou tá. respondendo algumas Então tem tudo perguntas. a Pode ver. continuar falando. Quando você tem uma criança assim, ou que está com um déficit de aprendizagem, às vezes pode ser ferro também, ferro tem a ver, tá? Anemia, essas coisas, rouba a energia da criança. E aí, talvez, se está com anemia também, é por conta da ingestão baixa de ferro. Às vezes a criança tá. E tem criança inflamada, tá, gente? Não tem que ser só adulto para ser inflamado, não. Se ele nasce num ambiente pró-inflamatório, que nós chamamos, o ambiente já é inflamado onde ele vive, ele vai já ser inflamado desde novinho. Eu atendo criança, infelizmente, né, obesa, acima do peso, e que tem tudo isso, todos esses sintomas que a Dani perguntou para mim, infelizmente. Então é complicado.
Olha, eu sumi. Fala mais aí, Dani. O que Eu mais que nem você vi, quer saber? eu nem vi que eu sumi, Dani, eu sumi. Você Tá me sumiu. vendo? Não tô Agora. te vendo. Agora Eu voltou. bati o dedo. Eu fui responder as questões aqui e bati o dedo. Sabe o que eu queria E que falar um mais que eu... pouquinho Manda. em relação a industrializado? Um pouquinho de plásticos, que assim, não é industrializado, mas é uma coisa que todo mundo faz e que trabalha muito na parte hormonal nossa hoje e que causa muita inflamação. Guardar alimento dentro do plástico na geladeira, no freezer, embalagem plástica, né? Vamos pensar, coloquei. Ah, acabei de fazer uma comida, coloquei lá num potinho de plástico ali. Hoje já tem uns plásticos sem bisfenol. O que é Bisfenol. bisfenol? Bisfenol A. É uma composição que faz parte do plástico. Hoje já tem alguns uns que não tem. Só que ainda eu prefiro comprar de vidro e não correr o risco de jeito nenhum, tá? O que eles causam? Isso, ele entra dentro do nosso organismo e ele se liga a algumas enzimas, e essas enzimas, elas se ligam a hormônios e fazem os hormônios trabalhar de maneira diferente. Geralmente, às vezes, acaba causando até doença autoimune. Então, assim, é claro que não é um dia, Altera. mas ela altera. Por quê? Porque a enzima, quando ela se liga ao plástico, ela vira outro tipo de enzima. E aí ela fica uma enzima desconhecida no seu organismo. O que o seu organismo faz? Quer expulsar. Aí ele começa a fazer essa junta não, como que fala? Eles criam mais macrófago e que ele é aumenta inflamatório, né, no caso. Ele aumenta mais essa inflamação, ele quer expulsar essas enzimas. Tá passando aqui um negócio de matar dengue. Tá ouvindo o barulho? É aquele. Manda ver. Ah, não sei o nome. É um negócio que Eu mata dengue sei. aqui na cidade. Fumacê, minha mãe falou. E aí, olha que barulho alto. E aí, o Não, que mas tá, pode acontece? você continuar, que tá dando pra Dá ouvir pra bem ouvir? baixo. Dá, Dá normal. pra ouvir? E aí, esses macrófagos, eles vão querer expulsar a própria enzima que é do meu corpo. E aí, se aumenta em muita quantidade, aí que causa doença autoimune. Porque doença autoimune é eu expulsar a minha própria célula, entendeu? Não aceitar ela, não reconhecer ela como célula do meu corpo. Isso é muito triste. Então, porque assim, uma doença autoimune, uma vez feita, é pro resto da vida. Ela não tem cura. E quando você tem uma, a chance de você desenvolver uma, duas, três, quatro é muito maior, tá? Então tá tudo ligado, infelizmente. Muito sério, é muito sério. Gente, é, E eu vejo assim, ó, a partir dos 30 anos, 40 anos, a pessoa teve uma vida desse jeito, levou uma vida, né, dessa forma que a gente está conversando, começa a aparecer os problemas de saúde. Só que às vezes eu vejo problema de saúde com criança de 5 anos, 10 anos, 15, 20, aí eu tenho paciente de todas as idades, infelizmente. é porque assim, eu digo que é difícil quando você já é acostumada, você começa a querer fazer a mudança, mas os outros membros de casa não querem essa mudança. Não, E daí você começa a fazer uma coisa, mas tá meio sem sabor. Ai, tá meio, você entendeu? Então, isso é, vai causando na gente, é melhor eu voltar do jeito que tava do que é. continuar porque eu não tô tendo Uma frustração, apoio. né? Eu não tô tendo apoio. E daí eu digo assim, É. gente, quando a gente deseja alguma coisa, não precisa ser só na área alimentar, não. Pode ser em qualquer outra área da sua vida. Quando você quer fazer alguma coisa e você não tem apoio, você precisa se conhecer, você precisa saber onde é que você quer É, chegar. Porque é isso pode estar o mesmo. mundo inteiro contra você, mas se você sabe onde você quer chegar, você vai dar o seu jeito. Eu falo assim, agora eu tô, não quer? Então tá, eu vou fazer o meu, vou fazer o seu separado. E a gente que é mulher, que cozinha, que tem que ir lá na cozinha fazer acontecer, então às vezes tem que fazer de dois jeitos, até que todo mundo começa a perceber em você a transformação e falar, acho que eu também vou querer seguir isso. Então a gente precisa ser o espelho, a gente precisa tomar a iniciativa, porque a saúde de todo mundo normalmente está na mão da pessoa que cozinha em casa, Tá né? mesmo? Está na mão da pessoa que faz compra. Porque a Ana Paula fala assim para mim, eu reclamando, né? O João toma tangue, come pão de forma e come miojo. Mas quem compra?
Você entendeu? Você acha que o João vai lá no mercado e compra? Não, ele não compra. Quem compra sou eu, porque a gente não aguenta a falação. E aí, eu quero, não tem nada nessa casa, essa geladeira não tem nada. Mas você vai ver, tem fruta, você vai ver, tem as coisas saudáveis para comer, mas tem preguiça. E é desde a infância a gente que ensina. E eu tô dizendo que eu sou igual, eu tenho dificuldade igual, eu tô aprendendo junto, entendeu? Então começa com a gente essa transformação, né? E a Ana tá dizendo aí do plástico no micro-ondas, mamadeira no micro-ondas, fiz muito isso. Nossa. Você entendeu? Fiz muito isso. E faz toda a alteração hormonal. A gente vai ver o resultado agora, que tá lá com 18 anos, 15 anos. Até então, para mim, tava tudo bem. Agora eu percebo, né, os erros que eu cometi. Então, tudo tem uma consequência. Então, se você está aí fazendo a oportunidade de ouvir isso, não fique só na informação, retenha isso, coloque em prática isso, né? Porque muito vai importante. Fazer diferença no teu futuro. Como fez a diferença fazer errado, a diferença do certo também vai vir. Vai ter, com certeza. E eu falar um pouquinho que agora você acabou de falar de pão, que ele come pão de forma, né? O João, seu filho. Não sei se vocês já perceberam. A maioria das coisas que nós compramos no mercado, além do conservante que tem, vem em plástico. Então, igual o pão, o glúten no Brasil, o trigo no Brasil, quer dizer, o trigo, ele é aquela questão lá que o pessoal fala, mas ele é transgênico. Eu acho que é mais no Brasil do que os outros países, porque na Europa eu vejo que é diferente, o pão é mais duro. Nos Estados Unidos, alguns pacientes meus também, que eles veem a diferença, que se são celíacos, comem pão aqui no Brasil, passam mal, chegam na Europa ou nos Estados Unidos, comem pão com glúten e não faz mal, entendeu? Então o problema é o glúten do Brasil. Então, o glúten do Brasil, o trigo do Brasil, além dele ser transgênico, o processo de panificação, a Dani já ouviu falar isso, falar de novo. Tá de novo o negócio passando, tá ouvindo, né? O que acontece? Na panificação é adicionado mais glúten. Elástica essa massa, mais macio é o pão. E quem dá essa elasticidade é o glúten. É o glúten. Não sei se vocês estão ouvindo, tá? É o glúten que dá essa elasticidade para a massa e fica macio. E o que acontece? Eu fico mais inflamada quando eu como esse tipo de alimento do que se eu comer, vamos supor, na Europa, que é o mesmo, né? É trigo igual, só que eu não tenho a quantidade de glúten que tem aqui. E o problema maior é o glúten, é ele que é altamente inflamatório para mim, né? Ele entra na corrente sanguínea e ele já começa a inflamar. Esse é o problema. Então, um pãozinho de forma, que já vem dentro do plástico, que daí já é uma coisa, às vezes embala meio quente ainda, que é pior, né? Dentro do plástico. Fora o conservante que tem. Então, assim, a panificação tem o glúten, que é inflamatório, e mais o conservante que eles colocam ali dentro. Tem um conservante, que eu esqueci o nome agora, que a panificação usa em pães de forma, que foi feito um estudo com ele está totalmente ligado à obesidade. Então, assim, aumenta, né, as chances de você ser obeso por conta só desse ativo que é colocado dentro do pão. Olha isso é muito triste, né? Então, vamos, em relação, mas é tão difícil, Nutri, fazer um pão. Nossa, o que eu oriento? Tenta se programar uma vez por semana para poder fazer o pão, ou alguém que você conheça para poder fazer um pão desse, igual eu tô fazendo com as meninas do grupo, né, Dani? Dei a receita. Estamos aprendendo a fazer pãozinho com farinha de arroz. Mudando tudo. Ana, eu posso congelar? Congelado. Eu vou e faço o meu pão e daí eu vou congelar esse pão. Isso faz bem? Isso é ruim? Como funciona? Não é ruim. O que eu oriento para fazer também? Corta o pão, a fatia da quantidade que foi combinado com a Nutri, cada um tem o seu, né? O tamanho do seu pedaço. E aí você vai congelar. Que jeito que eu peço para congelar, para esse pão não ficar direto no plástico, porque não é legal, tá?
E como esse pão, eu não vou comer mais de uma fatia por dia, que não tem necessidade. E eu sempre falo, uma fatia é suficiente, né, gente? Com pão, com um ovinho mexido de manhã e uma fruta, olha que delícia, já tá excelente, né? Então, o que que eu peço? Corta as fatias, na hora que terminou, já faz, já corta todas as fatias do pão. Embrulha ele num papelzinho manteiga. Manteiga. Isso, coloca no papelzinho manteiga, que aquele lá não tem problema nenhum. E depois você coloca no plástico e coloca no freezer. Aí eu tô garantindo que o meu pãozinho não vai ter bisfenol, né? Bisfenol. Então a gente tem que fugir do Bisfenol. bisfenol. E É é isso. disruptor endócrino. Quem tiver dúvida, depois leia na internet, vai lá no Google e coloca disruptor endócrino. Bisfenol A. E aí você já vai entender o que que é. Altamente inflamatório, tá? E muda minha parte hormonal, enzimas, tudo. Gente, nós conversamos aqui sobre algumas coisinhas sobre alimentos industrializados. Vou estar dando uma recapitulada aí. Nós falamos sobre os embutidos, o aumento da ferritina, né? Que muitos homens têm esse aumento da ferritina que aparece lá nos exames, né? Por conta Dá da uma, inflamação, né? porque tudo que é trigo, que é glúten, vai virar aí a glicose no nosso organismo, que vai virar a gordura. Tô falando do meu jeito, porque eu sei que você entendeu do meu jeito, né? E aí, o quanto a gente tem que fugir de tudo isso, fazer escolhas mais saudáveis, usar o tempero tradicional da vovó, alho e cebola, fazer o pãozinho em casa, usando as farinhas certas, tirando mesmo o trigo da nossa vida. Tem farinha de arroz, tem farinha de tanta coisa que eu também nem sabia, estou aprendendo agora, né? E altera nosso paladar. Eu falei, gente, sim, uma semana sem comer o açúcar, usando só o demerara e muito pouquinho. Uma coisinha doce que eu coloquei na boca, fiz até assim. Falei, nossa, tava Olha, diferente. que Tava maravilha. Tá diferente, você vendo? entendeu? Então, assim, às vezes a gente Depois não tá fica tendo essa fácil. percepção do que a gente faz a nossa É, própria alteração. Como eu falo muito, a é, gente faz a nossa própria alteração mental, a gente faz a nossa própria alteração do paladar, a gente faz a nossa é. própria alteração enérgica, de energia mesmo do nosso corpo, a gente faz a nossa própria Sim. alteração hormonal que vai criando as nossas próprias doenças. Né? Então eu falo, eu e a Ana Paula estamos aqui, nosso tempo está acabando. A gente está aqui para dizer para você que essa live vai ficar salva no IGTV, entra lá. Quer saber mais? Precisa, olha, isso é fundamental, pelo menos na minha Tem como vida. melhorar tudo isso, tá? Só dando, né, uma É, pinceladinha. Tem uhum. como eu expulsar essas toxinas do meu Mudar a corpo. vida, Tem mudar a como eu história. desinflamar, né? Tem como eu melhorar minha imunidade. Tem como eu ficar com o metabolismo mais rápido. Tem alguns suplementos, né, que a gente coloca para agilizar esse processo de desinflamação. Então, tudo isso vocês podem ter acesso quando entra no grupo, que eu vou explicar, né, tudo isso daí no grupo, indicado para cada um. O grupo é pequeno, né, Dani? É só 10 pessoas. Cada grupo que nós vamos montar, para quê? Para dar mais atenção para cada uma de vocês, né? Não tem mais essa desculpa que por conta É. do coronavírus eu fiquei em casa há muito tempo e engordei. Entendeu? Eu faço processo de coach, eu trabalho mental, roda do emagrecimento, olhar por que é que você está pensando a respeito da alimentação do jeito que você está pensando, o que é o teu gatilho emocional que faz você comer mais, como é que eu lido com o meu medo, o meu transtorno. Todo esse transtorno alimentar tem a ver com a tua infância, tem a ver como você começou o seu processo alimentar, como você acostumou o seu paladar. Então, tem várias coisas que a gente precisa saber a Muita respeito coisa. de nós mesmos para poder. É claro que em 4 aulas, porque a gente atende uma vez na semana com aulas online, aulas presenciais online, né? E é claro que não dá para explicar tudo, mas dá para você começar a ter uma vida diferente. Dá para Uma você base, um já começo, uma iniciar, mudança. começar a fazer as Sim. suas próprias escolhas certas, mudar. O nosso propósito do grupo de WhatsApp, das aulas online do Skype, é transformação da sua história alimentar. A gente tem uma e a gente vai precisar de uma nova para poder ter um novo, vamos dizer, colher novas coisas na nossa vida relacionada à saúde, né?
energia Uhum. elevada, né? Metabolismo dá uma acelerada, hormônio que muda, e a gente vai vendo a consequência dessas mudanças. Então, esse é o objetivo, tá? Do nosso trabalho de coach de emagrecimento e nutricional que eu e a Ana Paula faz. Emagrecimento cognitivo, começa lá pela mente. Então, deixa a sua pergunta, entra, tenta participar, né? E se você quer uma coisa mais completa, Dani, eu quero, preciso mesmo mudar. Eu preciso mudar minha concepção mental, meus pensamentos em relação a mim mesma, em relação ao meu corpo, em relação às pessoas que estão em volta de mim. Procura fazer sessões de coach. Se você não sabe nada sobre alimentação, se você está vendo que a tua saúde cada dia está pior, baixa energia, raciocínio lento, estresse altíssimo, né, que tem a ver com cortisol. Procura a Ana Paula, né? A Ana Paula atende lá em Londrina, atende online também. Então, nós estamos aqui para ajudar vocês. Façam as suas perguntas, que nós estamos atendendo aqui o WhatsApp o dia inteiro durante essa pandemia, né? Problema com sono, né? Isso. Desânimo, tristeza. Tudo Alimentação a pode ver com melhorar tudo isso alimentação. daí. Tudo a ver com alimentação. Suplementação, Eu consegue sou o que eu melhorar como. tudo. A gente é o que a gente come. Gente, fica aqui o nosso abraço. Obrigada por você estar aqui. Compartilha com todo mundo, chama mais gente para ver, tá? E a gente fica muito contente de poder ajudar vocês, porque quando a gente está aqui falando, a gente está aprendendo. Principalmente eu amo as lives porque eu aprendo cada dia mais. Eu Né? também, eu também. Obrigada, Ana, por estar aqui de novo. Eu que agradeço. Obrigada, Dani. Sempre é um prazer, muito gostoso, Na né? Dividir semana, a tela com você, a gente mostrar nossos conhecimentos e poder ajudar quanto, né, cada vez mais as pessoas. ótimo. E aí, mais lá por quinta-feira, pra semana que vem, a gente tá junto aqui de novo. Tá bom? Tá Enquanto isso, certo, estamos então. no Um WhatsApp para beijo. falar com vocês. Beijo, gente. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Ana. Tchau, Dani.